Seja bem-vindo para esse vídeo. E nesse vídeo daqui eu vou trazer as apostas para NBA desse domingo, dia 10 de novembro, beleza? Então vamos lá, já solta aí a intro. Vamos lá então, hoje tem bastante jogos, beleza? Separei aqui linhas de resultado, as listas, e no final eu ainda separei uma lista e uma variação dela com linhas que são mais difíceis, mas são linhas baixas, tá bom? E eu acho que são plausíveis e tá com umas odds bem bacanas, beleza? Então vamos lá. Depois de eu trazer as apostas para hoje, eu vou fazer o feedback de como é que foi a NBA ontem. E como esse vai ser o único vídeo postado hoje no canal, inclusive a frequência de vídeos aqui do canal é muito alta, né? Principalmente quando chega quinta, sexta-feira, que eu trago as apostas para todos os principais campeonatos que eu aposto. Sempre trago aqui no canal. Então, já aproveitar esse gancho, se inscreve aí no canal. Beleza? Então vamos lá. No final eu faço feedback de como é que tá sendo as apostas esse final de semana. Começando pelos resultados, beleza? Separei linhas que, na minha visão, estão pagando relativamente bem, né? Pagando pelo menos 1,50, um critério que eu estabeleço aqui para esses resultados, e que são cenários que eu gostei, tá? Então, o Boston vencer do Bucks, o Bucks começou muito mal, o Boston é muito mais time. Mas o Bucks tem o Lillard, tem o Antetokounmpo e até por isso paga ainda 1,50 para o Boston. Mas enfim, o Boston é mais time, tô neles. O Philadelphia venceu do Charlotte. O Philadelphia começou muito mal, né? Tá sem o Embiid, o Tyrese Maxey não vem jogando. Mas o Paul George começou a pegar ritmo de jogo, já vai acho que pro terceiro ou quarto jogo dele seguido. É... O Kelly Oubre Jr. vem sendo um destaque da equipe. Enfim, é um jogo equilibrado, mas o Philadelphia acho que tem uma vitória e 7 derrotas e enfrenta o Charlotte, que tudo bem, dessa vez o Lamelo tá inteiro fisicamente, diferente da maioria da temporada passada, e até por isso o Charlotte já tem algumas vitórias. Mas enfim, o Philadelphia jogando em casa tem que vencer, tá bom? Começou muito mal e essa é uma boa oportunidade na minha visão. Se você quiser, a odd do Charlotte também vale a pena, justamente por esses fatores que eu disse. O Lamelo bem, o Brandon Miller também é bom jogador, e enfrenta um Philadelphia que começou muito mal, sem os seus principais destaques. Aí eu tô na vitória do Denver contra o Dallas, tá bom? Denver em casa. Lembrando que aqui nas apostas da NBA, diferente do futebol, o mandante é o que fica aparecendo embaixo, tá bom? Pelo menos na bet é assim. Então, por exemplo, o Denver e Dallas, o Denver joga em casa, tá? E o Denver em casa é sempre muito forte. O Dallas também é uma excelente equipe, mas é uma equipe que ainda é muito instável nesse início de temporada. Tem a quantidade de vitórias para derrotas é muito equilibrada. O Denver também não começou nada demais, mas joga em casa. O Christian Brown vem sendo um destaque nesse início de temporada do Denver. E o Jamal Murray é muito bom. O Michael Porter Jr. vem com uma média de pontos interessante. E, logicamente, Nikola Jokic é um fator primordial para a vitória do Denver. Eu tô na vitória do Fênix, jogando em casa também contra o Sacramento. Eu tava vendo, aparentemente o Kevin Durant não vai jogar, não abriu as linhas dele, mas mesmo assim com o Devin Booker jogando em casa, sendo protagonista, eu acho que o Fênix pode ganhar. Por mais que esse time do Sacramento tá muito bom, tá bom? Porque já tinha o De'Aaron Fox, já tinha o Sabonis, e agora ainda trouxe o DeRozan, que é uma, porra, três caras que são muito bons, velho. Então uma zebra aí pro Sacramento também é bem plausível, mas o Fênix jogando em casa, eu tô na vitória deles. E por último, eu tô na vitória do Memphis contra o Portland, tá bom? O time do Memphis, o Jamoran, não jogou o último jogo, se eu não me engano. Ou jogou, não lembro. Não sei se vai jogar hoje, mas de qualquer forma, o Jaren Jackson Jr. vem numa fase espetacular e esse time do Memphis começou bem a temporada, bem melhor do que foi a temporada passada, né? Sem o Jamoran, o time melhorou muito. E mesmo se ele não jogar, eu acho bem mais time do que o Portland, tá bom? Enfim, então, com esses resultados bateu, vira R$ 10. E é isso. Aí vamos aqui para a lista. Eu montei uma única lista, aí a variação e a variação da variação. Aí eu aproveitei, que nem eu falei, eu ainda peguei algumas linhas bem escrachadas pela casa de aposta, de tipo, ninguém tá dando nada por essa linha, tipo, pagando odd 2 3 para uma coisa que é tipo, sei lá, 5 rebotes, 3 assistências. Enfim, daqui a pouco eu chego lá. Vamos aqui para a lista principal, então. Tô com 5 rebotes do Tobias Harris contra o Houston Rockets, 10 pontos do Derrick White contra o Milwaukee Bucks, lembrando meu critério mínimo de odd 1 e 10, e aí nas variações a gente vai escalando essa odd, tá? Essa linha, né? Em Knicks e Indiana, eu tô em uma de 3 do Anunoby. Aqui eu ia na vitória do Knicks, mas eu não confio no Knicks fora de casa.
Porém, a odd do Knicks tá boa, beleza? Esse Indiana. Eu gosto do Indiana Pacers, mas começou muito instável também. Uma de 3 do Anunoby, 3 assistências do Josh Hart, 15 pontos do Karl Anthony Towns, 3 assistências do Franz Wagner. O banqueiro não vem jogando, o Franz Wagner junto com o Suggs vem sendo os principais jogadores do Orlando. Charlotte e Philadelphia, eu tô em uma de 3 do Caleb Martin e 3 rebotes do Paul George. Eu tô em 15 pontos do Curry. Cara, aqui abaixou pra 1,09. Meu critério é 1,10, né? Que nem eu falei. Na hora que eu montei essa linha, tava pagando 1,10. Provavelmente na hora que eu realizei a aposta, essa odd diminuiu. Mas enfim, ela tava pagando 1,10, 1,11 e na hora diminuiu. Não tem muito o que fazer. Se eu tivesse visto, eu não teria colocado, pagando 1,09. Mas já foi. Pagando 1,10, 15 pontos do Curry, eu não ia deixar passar. Mas, enfim, essa linha abaixou. Quem quiser pula ela, porque, que nem eu falei, meu critério é 1,10. Abaixou na hora, não tenho culpa. Miami e Minnesota, eu tô em uma de 3 do Terry Rozier e 3 assistências do Terry Rozier. O Jimmy Butler não jogou o último jogo, aparentemente não vai jogar de novo. E o Terry Rozier pode pegar um protagonismo a mais, né? Ainda tem o Tyler Hero e o Adebayo, de primordiais desse Miami. Mas eu acho que o Terry Rozier pode distribuir o jogo junto com o Tyler Hero, e aí pontuar de 3, né? E armar o jogo dando as assistências também. Em Dallas e Denver, eu tô em 3 assistências do Kyrie Irving e 3 rebotes do Christian Brown. Que nem eu já comentei aqui no canal, como o Klay Thompson foi pro Dallas, eu acho que a média de assistência do Kyrie Irving tende a aumentar. Porque antes era só o Kyrie Irving e o Doncic, de jogadores diferenciados. Agora tem o Klay Thompson nessas bolas de 3 e eu acho que o Kyrie Irving pode pegar uma função de armação junto com o Doncic. Importante, tá bom? Lógico, depende de quem vai jogar também. Mas é uma linha que eu acho interessante. E o Christian Brown também vem pegando muitos rebotes, né? O KCP foi pro Orlando, o Christian Brown vem pegando essa vaga. Aí eu tô em 5 assistências do Sabonis. O Sabonis tem médias de triplo-duplo todo jogo, né? Praticamente. Então uma linha de 5 assistências eu achei interessante, beleza? Aí eu tô com 15 pontos do Jaren Jackson Jr., enfrenta uma das piores equipes da NBA e vem numa média de pontos interessante. E pra fechar, eu tô em 3 assistências do Austin Reeves. O D'Angelo Russell perdeu muita moral nesses últimos tempos. E nos 2 últimos jogos, o Austin Reeves vem com médias de 5, 6, 7 assistências. Achei uma linha boa também. Bateu vira 6 e 15, aí a variação. Basicamente a gente sobe um degrau em todas essas linhas. É, Então aqui, 5 assistências do Austin Reeves, 20 pontos do Jaren Jackson Jr., 7 assistências do Sabonis, 5 rebotes do Christian Brown e 5 assistências do Curry Irving, 5 assistências e 2 de 3 do Terry Rozier, 20 pontos do Curry, 5 rebotes do Paul George, 2 de 3 do Caleb Martin, 5 assistências do Franz Wagner, 20 pontos do Karl Anthony Towns, 5 assistências do Josh Hart, 2 de 3 do Anunoby, 15 pontos do Derrick White e 7 rebotes do Tobias Harris. Bateu vira 2000. Aí a variação da variação, eu não pego todas as linhas, eu pego as que eu mais gostei nessa variação. Subindo uma linha em relação à variação, né? Então, 20 pontos do Derrick White, aí 7 assistências do Josh Hart, 3 de 3 do Anunoby, 25 pontos do Karl Anthony Towns, 3 de 3 do Caleb Martin e 7 rebotes do Paul George, 25 pontos Curry, 3 de 3 do Terry Rozier, e aqui você já percebe, eu não fui com 7 assistências do Terry Rozier, por exemplo. E 25 pontos do Jaren Jackson. Bateu vira 12 mil. Então, como eu falei, ali eu tava usando 11 jogos, por exemplo. Agora eu usei 6, né? Muitas linhas eu deixei de fora porque nessa variação da variação eu já achei linhas muito esticadas. E aí eu fui com linhas que eu acho plausíveis e que eu gostei. E aí, que nem eu falei, eu peguei linhas aqui. Montei essa daqui que eu já peguei a escrachada e depois eu peguei uma variação mais safe, mas mesmo assim odds altas. Tá bom? Então são coisas que não são linhas tão altas, e que eu acho plausíveis de acontecer, tá bom? Então eu tô em 7 assistências do Drew Holiday, enfrenta o seu ex-clube, o Milwaukee Bucks. Tô em 2 de 3 do Josh Hart, 20 pontos do Bilal. Cara, eu tô gostando demais do Bilal ultimamente. Vem de jogos, acho que um ou dois jogos abaixo, que ele ficou com 9, 10 pontos. Mas enfrenta o Orlando sem o banqueiro. Orlando sem banqueiro é um time comum, tá bom? Então o Franz Wagner que é bom, o Suggs que é bom, mas não é nada demais. O Wizards começou até que bem, pela expectativa que eu tinha. E o Coulibaly vem bem, tanto ele quanto o Jordan Poole. Aí 25 pontos do Paul George, que nem eu falei, o Philadelphia tem esse jogo
para vencer. Vem numa fase muito ruim, joga em casa contra uma das piores equipes da NBA. De novo, o Brandon Miller é bom e o LaMelo começou inteiro essa temporada fazendo uma média de pontos bacana. Então vai ser um jogo difícil, a tendência é essa. Mas o Philadelphia tem que ganhar, tá bom? Jogando em casa. E eu acho que quem vai chamar o protagonismo vai ser o Paul George, o Kelly Oubre Jr. e o Caleb Martin, que nem eu usei as linhas de três dele. Dessa vez eu não usei rebotes, que vem oscilando muito. Tem jogo que ele faz 10 rebotes, jogo que ele faz 2. Então é difícil lidar com isso, mas aí eu fui em bolas de 3 dele dessa vez. Eu gosto muito dele desde o Miami. Aí eu tô em 3 de 3 do Dort, tá bom? E pra fechar, eu tô em 5 rebotes do Dylan Brooks e 3 de 3 do Tobias Harris. Jogo passado, o Tobias, fez 5 bolas de 3. Eu ia pegar a linha de 7 rebotes do Dylan Brooks, mas aí eu olhei e falei, dá pra reduzir. Essa linha de 5 rebotes sozinha dele já paga 2,80, 2,90, eu já achei uma linha boa. E aí eu selecionei ela também, tá bom? Bateu era 16 mil. Aí a variação, só que é uma variação mais simples, né? Na teoria essa seria a escracheada e a outra variação. Enfim, 2 de 3 do Tobias, 3 rebotes do Dylan Brooks, 5 assistências do Drew Holiday, uma de 3 do Josh Hart, 15 pontos do Coulibaly, 20 pontos do Paul George, 2 de 3 do Dort. Bateu para 70, tá bom? Essas são as linhas mais com linhas que não são tão altas, mas que são bem precificadas na minha visão. Aí, feedback de como é que foi ontem, tá bom? Eu não peguei resultados, né? Eu fui na lista. Eu usei 3 jogos, né? E, enfim, foram os jogos que teve. Do jogo do Chicago e do Hawks bateu. Do jogo do Brooklyn e do Cleveland bateu. Ficou por uma de 3 do Chris Paul. Enfim, contra o Utah Jazz, o Chris Paul não fez uma única de 3. O Spurs perdeu pro Utah Jazz. Era uma odd que pagava mais ou menos 3, né? Eu falei que dava pra ir na zebra do Chicago. E eu acho que o Chicago venceu, se eu não me engano mesmo. E eu tinha citado o Brooklyn, né? O Brooklyn não surpreendeu. Eu falei, eu não achava que o Brooklyn ia vencer, mas pagando odd 7 era algo que não era tão exagerado, né? Porque ele levou pra prorrogação contra o Boston. Quem vai pra prorrogação contra o Boston tende a dar trabalho pro Cleveland. E aí o Schroeder fez 20, o Ken Johnson fez 20, o Ken Thomas fez 20, e eu tava nas linhas do Johnson e do Schroeder, né? E todas elas bateram as variações. Enfim, e aí ficou pelo Chris Paul que decepcionou. Aí na variação, o Champagne fez os rebotes, o Chris Paul não fez as de 3. Aí o Schroeder fez 15, o Mobley fez 15, o Ken Johnson fez 15, o Garland ficou em 6 assistências e o Finney-Smith ficou em 4 rebotes. Então por uma assistência e um rebote essa linha 17 não veio. E a variação do Chicago e Hawks também veio, ó, de 3,80, do Jalen Johnson e do Josh Giddey. E a variação da variação, aqui ó, era uma odd 9,50, que eu deixei só o Ken Johnson e o Mobley e bateu. O Champagne a gente viu que fez pelo menos 5 rebotes, faltou pelo menos um ou dois. E o Chris Paul não fez nenhuma de 3. Então o Chris Paul foi para mim a grande decepção de ontem. É, que nítido, pelas linhas, né? Enfim, da NBA é isso. Eu vou aproveitar para fazer um feedback rapidão dessas resolvidas recentes, para a gente comentar aqui um pouquinho. Aí eu coloco também nas que já tá pagando algum cash out interessante, pra gente fazer, dar uma olhada nas como é que tá esses cenários. Eu tava vendo, tem duas de longo prazo da MLS que eu deitei, tá bom? Eu peguei faz um tempão, eu trouxe aqui no canal já faz um tempão, do Orlando City e do Seattle Sounders. Porra, essa odd, as duas eram acima de 100, as duas hoje pagam menos de odd 20. Eu tô com o Yuri Alberto, odd 34, artilheiro do Brasileirão, hoje acho que tá pagando odd 5. Enfim, daqui a pouco eu mostro. Só vamos fazer aqui o feedback. Ó, a de handicap mais um para zebras da Itália bateu. Os placares não, né? A Juventus eu acho que ficou 2-0 e o Milan 3-3. O empate anula Parma veio. Eu acho que essas daqui eu até já citei ontem no canal, mas enfim, tá aqui ainda como resolvidas. Do Under Venezia veio, os chutes do Reinders não. Aí o Milan pipocou contra o Cagliari, né? 3-3. As linhas do Under Torino em gols, chutes, escanteios, bateu tudo. A Torino não consegue se impor em nenhum jogo. Eu já percebi isso. Até em casa contra equipes fracas é um volume de jogo muito baixo, tá? Aí em finalizações e escanteios, primeiro tempo o Juventus veio. O Timothy Weah fez gol, né? A gente só precisava de um chute a gol e ele fez gol. Do Lorenzo Luca, do jogo da Atalanta que estava acontecendo agora, até onde eu vi tava 2-1 Atalanta de virada. O Lorenzo Luca anulou, não começou. Das linhas do francês já morreu no Marseille, né? Que pipocou contra o Auxerre. Dos marcadores de gols, né? O Barcola fez gol, o Inzola anulou, o Greenwood fez e o Embola não. O Mônaco venceu, mas o Embola não fez gol. Então morreu ali. Placares ali no Mônaco nem no Lens vieram, né?
Aí o resultado do Mônaco bateu, o Lens bateu, o PSG abriu 4-0, cara. 4-0. E ficou no 4-2. E aí deu reembolso. Aí o de under 27 chutes, eu vi que só o PSG deu 26, tá bom? Quando eu vi o 4-0 no primeiro tempo, eu imaginava que o PSG ia fazer que nem foi contra o Olympique de Marseille. Só administrar o jogo e fazer o jogo acabar. Mas não. O Angers deu 10 chutes, o PSG continuou finalizando. No primeiro tempo, acho que teve 13 chutes. A gente tava bem. Pô, essa linha daí tava tranquilo, o jogo já morto. Mas os caras continuaram jogando e deu reembolso e que empilhou um chute atrás do outro. O Vitória saiu ganhando, né? Mas tomou a virada do Corinthians. O Juventude venceu, né? Eram as zebras do Brasileirão. E o Bragantino ficou no 0-0 com o Goianiense. Aí o mais um para essas zebras, né? O Vitória deu reembolso, o resto bateu. Meus marcadores de gols: o Borré, o Estevão fez, o Caio Jorge fez. O Igor Jesus não, o Lucero não, o Gilberto anulou e o Cagliari não. Eu poderia ter ido talvez no Luciano e teria batido. No Gilberto eu iria de novo, mas anulou, então de boas. Eu iria no Igor Jesus de qualquer jeito. O Botafogo não fez um mísero gol no Cuiabá, cara. Que pipocada. Temporada passada, pipocou em casa contra o Cuiabá. Ontem de novo. E essa reta final do Botafogo, preocupante. Porra, era um jogo que tinha que ser 3 pontos. Com uma certa tranquilidade, inclusive. E o Fortaleza meteu 3 gols. Um deles do Kaiser, inclusive, que era o centroavante. Mas o Lucero já tinha saído, né? Meus placares do São Paulo e do Juventude bateram o 2-1, caraca. Eu tava no 1-0 do Cruzeiro, ficou 2-1 Cruzeiro. E eu tava no 1-1, ficou 2-1. Caraca, chegou perto essa do Brasileirão, pô. Acertei metade. Do Cruzeiro a vantagem de um gol bateu, mas foi 2-1, né? E do 1-1 saiu o gol do Depay já na reta final do jogo. Então, cenários bons, né? Cenários que eu quase acertei. Uma hora eu vou acertar. Eu tenho convicção disso. Eu não sei quando, mas uma hora essas de placar que paga mais de 2 mil, 3 mil, eu vou acertar. Porque, cara, olha isso, velho. Chegou perto, mano. Aí a lista do Brasileirão, cara, Botafogo, né, mano? Não tem muito o que falar. Eu não consegui imaginar um tropeço do Botafogo e conseguiu. E o Pablo não deu um mísero chute contra o seu ex-clube no desespero pelo Paranaense. Não conseguiu. E o Botafogo, essa pipocada, porra, não tem a menor condição. Aí a variação, logicamente, também não veio, né? Se a base não veio, né? Então, enfim. E aí a variação da variação é a mesma coisa. Cantos nos primeiros 10 minutos. O Botafogo não fez nenhum, cara. Contra o Vasco fez 2, 3. Dessa vez contra o Cuiabá, nenhum. E o mais de um nos primeiros 10 minutos do Palmeiras veio. O Palmeiras fez 3 e o Botafogo não fez nenhum, cara. O Botafogo. Meu Deus. Enfim. Calma aí. Desceu aqui sem querer. Tava bem. No Botafogo, tá aqui. Aí do Corinthians, o Ander Cantos, tá? Ficou pelo Ander Cantos, que o Vitória produziu muitos, né? Que eu tava vendo. O Bragantino deu reembolso, no empate anula. O Bragantino não fez gol, então morreu essa linha. O Newton não deu chute, o Bolassi entrou só no segundo tempo, eu acho, né? Aqui o Fortaleza teve mais cantos, mas não gerou 3 no primeiro tempo, que eu imaginava, mas não aconteceu. O empate anula, a Juventude veio. O chute a gol do Edson Carioca não. O Juventude tem mais escanteios, veio. Lembrando, é tudo odd 2, então eu errei uma, acertei outra. Sempre passa, inclusive, um pouquinho de odd 2. Então, acertei uma, errei outra, a gente já tá positivo. A estatística é essa: acertou metade, você já tá positivo. Então, Pablo não, o chute a gol do Julimar veio. Aí o Eric e o João Cruz bateu também. Um chute de cada. Marcadores de gols da Bundesliga, nem o Boniface, nem o Kane, nem o dos Koch, nem o Opendar. Nenhum deles fizeram gol. O Leipzig ficou no 0-0, velho. Aí placares também não, né? Da Alemanha. O Borussia pipocou, perdeu de novo, mais uma na Bundesliga, por mais. O Gittens não deu chute a gol. O São Paulo não teve chutes. O Werder Bremen deu reembolso. O Leipzig não fez um mísero gol. As linhas de resultados na La Liga morreu no raio, né? Então o restante eles nem estão computando aqui. Placares não veio, né? Aí o do Real, a pressão no primeiro tempo bateu. Os gols do Villarreal bateu. Aí chutes a gol no primeiro tempo do Villarreal, não. Faltou um golzinho do Sevilha, não fez um mísero gol no Leganés. Bizarro. O Tucumã produziu os cantos, mas não fez gol, né? Teve um jogador expulso que eu vi. O Ginásio La Plata fez um gol, né? Que eu imaginava o Nils tomar ao menos um golzinho, mas ficou nesse 1-0 o Ginásio La Plata. Então não. O empate anula São Lourenço veio. As linhas de chutes do Ávalos não. A linha do Loyola e Ander Cantos Huracan veio. O empate anula Independente não.
O Novo Horizontino, bizarro, jogando em casa, brigando por acesso, perdeu pro Operário, não fez gol e não teve mais escanteios. Esse vai ser um time que deve vir pra Série A. Esse time de bosta, com todo respeito. Não ter mais escanteios e nem vencer e nem fazer gol no Operário, velho. Esse é o time que vai vir pra Série A? Enfim. é, Os resultados aqui. O Bournemouth chegou a estar vencendo, mas tomou uma virada do Brentford. O Brighton bateu, né? O Brighton era o mais difícil, vencer do City e bateu. Mas o Bournemouth tomou a virada. Placares, eu fui no 3-2, Brighton, né? Ficou 2-1. É o que eu imaginava gols, mas imaginava um pouquinho mais. E o do Liverpool ficou acho que 2-0, né? Eu tava no 3-1. O empate anula Bournemouth, que nem eu falei, tomou a virada. Tavernier anulou. O Crystal Palace pipocou, perdeu em casa, nem gerou volume de jogo contra o Fulham. O Wolves também, amassado pelo Southampton nas estatísticas. Venceu, mas não gerou volume. O Welbeck deu 2 chutes, mas nenhum é gol. A linha do Kadioglu anulou e o gol do Brighton veio. O Liverpool fez 2 gols. O Luiz Dias, meio de semana, fez um hat-trick. Dessa vez não deu nenhum chute a gol. Nem o McAllister, que vinha numa frequência muito alta de chutes a gol, também não deu nenhum. E é isso. São essas as resolvidas. Aqui nas que já tá pagando um certo cash out, deixa eu colocar aqui pra gente dar uma olhada. Só os que já aumentou alguma coisa de cash out. O que não vai estar a mesma coisa que eu já trouxe nos vídeos, tá? Então a linha base da lista do argentino tá viva, beleza? Faltam esse restante das linhas ali, mas é o que? O mod 2, mais ou menos, não é grandes coisas. O handicap mais um para zebras na Série B, do Goiás bateu, falta o Botafogo e o Avaí. Aí as zebras também, o Goiás venceu, né? Falta o Botafogo e o Avaí. Que mais? Aqui o handicap mais um para zebras no alemão também. Faltam 2 jogos. Aqui na lista base do campeonato italiano faltam mais algumas, né? Faltam ali 3, 4 linhas para virar mod 2,50, 3, né? Aí as de longo prazo, que nem eu citei aqui. O Seattle Sanders tá pagando 3,60 de cash out, ó, era mod 100, tá pagando mod 11 agora. E essa daqui é bizarra. O Orlando era mod 126, tá pagando R$ 12 de cash out já. Ó, é mod 5,50 agora. Eu não entendo até agora como é que funciona a MLS, mas quando eu vi o Seattle Sanders, que frequentemente vai pro Mundial, jogando, disputando, representando a MLS, e o Orlando City, que é uma das melhores equipes, pagando mais de odd 100, eu falei, dane-se, independente do contexto, eu olhei a tabela ali, vi que as equipes estavam fora da zona de classificação, mas que era totalmente reversível, eu peguei, né? Então, é isso, tá aí dentro. E o Yuri Alberto, nosso amigo, odd 34, é, eu gosto do Yuri Alberto, tá bom? Vem numa fase espetacular, não acho exagero se ele fosse convocado futuramente. Se ele manter esse nível dele, pra mim tem que ser convocado, inclusive. Tá jogando demais. Desde que o Depay chegou, o Yuri Alberto aumentou demais o nível dele, né? É o mod 34, tá pagando o odd 8 agora, né? Falta 2 gols pra ele alcançar o Estevão. E o Estevão é ponta, o Yuri é centroavante. Então, bem plausível isso daí, tá bom? Então, as que já paga algum certo cash out. Enfim, no geral é isso daí. Esse é o único vídeo a ser postado hoje no canal, que nem eu comentei no início do vídeo. Beleza? Ah, e vai começar a data FIFA também, né, cara? Eu tava vendo. Os próximos jogos que eu vou montar as apostas são só na quinta-feira, que aí é Nations League, que eu vi que é o primeiro jogo que aparece. Porque eu não vou apostar, sei lá, em eliminatórias da África, eliminatórias da América do Norte. Eu vou ficar de fora. Eu só vou usar eliminatórias da América do Sul, a Nations League, se tiver eliminatória na Europa. E é isso, tá? Eu não vou ficar mexendo com esses campeonatos assim que eu não tenho tanta propriedade, não. Que nem eu já fiz aqui, eu já larguei o Campeonato Paraguaio, Campeonato Colombiano, Campeonato Chileno, Championship, Campeonato Português. Todos esses campeonatos eu parei de apostar porque não tem tantas linhas aprofundadas, né? Enfim, no geral acho que é isso, tá bom? Foi esse o vídeo, valeu e falou.